Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aí ao Leitura Comentada, um novo quadro aqui do canal em que eu vou comentar sobre as coisas que eu ando lendo ultimamente. Então livros, quadrinhos, mangás, gibi, revista, tudo que eu estiver lendo e que eu achar que é interessante comentar, eu vou gravar aqui um vídeo para poder fazer uma resenha, um rápido comentário sobre esse material que eu tô lendo. Eu tô gravando aqui meio no improviso porque eu descobri que eu tenho um problema muito grave, que se eu tiver que fazer uma produção muito grande, eu vou acabar desanimando de fazer esses vídeos. Então, tive a ideia aqui agora, peguei a câmera e vamos embora. Bom, o primeiro livro que eu quero comentar aqui dessa série é um livro que eu acabei de ler, que é o Essencial von Mises, escrito pelo Murray Rothbard, um economista aí que foi o criador da escola de economia do anarcocapitalismo. Ele foi o fundador aí da corrente do anarcocapitalismo. E nesse livro aqui ele vai comentar sobre um dos economistas mais influentes do pensamento liberal, que foi o Ludwig von Mises, que foi professor do Murray Rothbard quando ele estava lá nos Estados Unidos. E aqui o Rothbard vai fazer uma introdução à obra do Mises. Ele vai explicar um pouco sobre a vida do Mises, sobre toda a carreira dele lá nos Estados Unidos, as principais ideias. Ele vai fazer um resumão aqui. Esse aqui é um livro relativamente pequeno. Ele foi lançado aqui pela LVM, que é uma editora do Instituto Mises Brasil. Na verdade, acho que é do Instituto Mises do mundo todo, mas enfim, é uma editora aí dedicada a lançar livros do pensamento liberal, de pensadores liberais. Bom, falando agora um pouco sobre o conteúdo do livro em si. Esse livro está dividido em 11 capítulos, ele tem 51 páginas. E nesses capítulos o Rothbard vai fazer uma introdução do pensamento, um panorama do pensamento do Ludwig von Mises. Então ele vai começar, na verdade, não falando do Mises, mas ele vai começar falando da escola austríaca de economia. Ele vai explicar como que essa escola surgiu lá no século XIX com Karl Menger e com o Baumbauer, que foi o aluno dele. E ele vai explicar quais são os principais conceitos, o que a escola austríaca de economia estava propondo, com quem que ela estava dialogando, por que ela surgiu naquele contexto. Basicamente, a escola austríaca estava conversando com correntes do liberalismo clássico, como David Ricardo, e com as correntes marxistas, o Karl Marx, por exemplo, que dividiam a sociedade, que enxergavam a sociedade em classes, colocavam a sociedade em esquemas de classes e diziam que as classes são esse grande motor da história, tudo vai girar em torno da classe, da luta de classes. Essa é a visão clássica do David Ricardo, do Karl Marx, dos filósofos ricardianos, né? Não exatamente do David Ricardo, mas dos filósofos ricardianos, os filósofos que seguiam a ideia dele. E a escola austríaca, a primeira coisa que ela vai colocar é que não, na verdade, não são as classes que movem a história, não é ao redor das classes, não existe classes. O que existem são indivíduos. Cada indivíduo com a sua preferência, cada indivíduo com os seus planos de vida, com o seu propósito, com as suas ações. São esses indivíduos que vão moldar a história, são eles que vão fazer as coisas ao seu redor acontecerem, ao redor deles que vão gerar toda a história. Então, por exemplo, são os indivíduos que determinam o valor das coisas ao seu redor, são os indivíduos que fazem escolhas, são os indivíduos que determinam a oferta e demanda, enfim. Essa é a primeira quebra de paradigma proposta pela escola austríaca. Depois ele vai trabalhar questões como preferência temporal, que é um pouco mais aprofundado, não vale a pena falar nesse vídeo, mas eu vou deixar aqui embaixo um vídeo também falando só sobre esse ponto. E aí ele vai entrar no como que tudo isso influenciou o Ludwig von Mises, como que ele teve contato com essas ideias, ele se aprofundou nelas, ele se tornou professor de economia lá em Viena, e depois ele vai contar como que durante a guerra ele teve que fugir para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele não teve nenhum prestígio, as universidades não aceitavam muito bem as ideias dele, e lá nos Estados Unidos ele ainda teve que enfrentar um grande desafio, que foi a chegada das ideias do Keynes. Para quem se lembra aí das aulas de história, o keynesianismo. Então o Lord Keynes, John Maynard Keynes, ele chegou com uma ideia aí que foi abraçada pelos governos, uma ideia que permitia que os governos pudessem gastar à vontade o dinheiro, e o Mises ele enfrentou muita resistência com essas ideias, porque o que ele estava propondo era justamente o contrário, ele estava propondo mais livre mercado, mais liberdade individual, menos poder para os estados, menos poder de gastar à vontade contra os estados. Então ele vai falar como o Rothbard vai contar como que o Mises passou por essas dificuldades, vai falar também sobre as principais ideias dele, sobre o papel da moeda, o papel do crédito na sociedade, vai falar do principal livro da carreira do Mises, que foi o Ação Humana, um tratado aí gigantesco de economia, um dos titãs aí da economia do século XX.
e vai falar da vida dele até a morte, depois o que aconteceu depois da morte, vai falar um pouco do Hayek, que foi um dos alunos do Mises, que ganhou o prêmio Nobel em 74 de economia. Um ponto importante a se comentar sobre a tradução desse livro, pelo menos nessa edição aqui que eu li, é que ela tem alguns erros de digitação, me parece. Então, por exemplo, às vezes você vai ler uma palavra, ele vai usar uma preposição do tipo como, em vez de como ele escreve corno. Isso aqui aconteceu algumas vezes. Às vezes ele vai escrever uma, ele escreve urna em vez de uma. Então tem alguns errinhos aqui de tipografia, nada que vai prejudicar a sua compreensão do livro, mas é importante ficar de olho nisso. Esse daqui, apesar de ser um livro pequeno, um livro relativamente bem introdutório, eu não achei ele um livro fácil de ler. Esse daqui é um livro para quem já tem alguma base, algum conhecimento nas ideias de economia, ou pelo menos nas ideias do anarcocapitalismo, nas ideias do Mises. Caso você ainda não tenha feito esse estudo introdutório em economia, não é um livro que eu recomendo. Ele vai ser um livro muito puxado, muito técnico. Caso você queira começar seus estudos em economia, caso você queira entender um pouco mais sobre esse universo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns materiais que eu recomendo fortemente para quem está começando. Vou deixar um curso muito bom, introdutório de economia, que tem aqui no YouTube. Ele está em inglês, mas tem legendas em português. Também vou deixar sugestões de alguns vídeos esporádicos de alguns canais que eu sigo e recomendações de leitura mais introdutórias do que essa daqui. Se você, por outro lado, já quer esse livro aqui de uma vez, eu vou deixar aqui na descrição também um link para você poder comprar ele. Se você comprar por esse link, você vai estar me ajudando, porque eu vou ganhar uma parte, embora o preço não vai alterar em nada para você. Você vai pagar o mesmo preço que você pagaria normalmente, só que eu ganho uma comissão. Então você vai estar ajudando aqui o canal a crescer. Beleza? Se você gostou, deixa aquele joinha aí para ajudar o canal, se inscreva aqui e até os próximos vídeos. Um grande abraço, até mais.